Vamos dar início então aqui a mais uma série de vídeos em que vamos desenvolver um FPS, portanto um jogo que é jogado na primeira pessoa. Este vídeo deve ser visto depois do vídeo em que fizemos o jogo de bowling, porque não vou voltar a repetir algumas das coisas básicas que foram abordadas nesse vídeo. Basicamente este vídeo vai nos permitir ver como é que se faz uma forma muito popular de jogos, portanto os jogos que são jogados na primeira pessoa. Vamos também importar assets da Asset Store e não só, e de outros sites. Vamos ver como é que se importam modelos 3D, ao contrário no jogo do bowling em que não importamos praticamente nada. Vamos utilizar também uma ferramenta do Unity chamada ProBuilder, que nos permite fazer modelos de níveis. Portanto, basicamente vamos fazer um protótipo de um nível usando o ProBuilder, para vocês verem que é uma ferramenta que é útil para fazer modelação dentro do próprio Unity, ainda que não seja para versões finais de jogos. Vamos também utilizar assets da própria Unity que estão na Asset Store. Vamos criar um NPC, portanto uma personagem que vai ser controlada pelo computador. Vai ser um robô muito simples, que vai ter alguma inteligência, digamos assim. Portanto, na prática, o robô vai perseguir o jogador e vai conseguir navegar no nosso nível de forma autónoma. Portanto, vamos utilizar um componente do Unity chamado NavMesh. Vamos também utilizar a interface com o utilizador para mostrar a vida do jogador. Portanto, sempre que o jogador perder vida, vamos atualizar a interface com uma pequena imagenzinha. Vamos ter eventos que vão criar situações novas ao jogador. Portanto, vamos ter algumas armadilhas que vão ser acionadas pelo jogador. Vamos ter portas que se mexem ou paredes que se mexem para criar uma espécie assim de um labirinto muito simples. Vamos utilizar também pela primeira vez, que não usamos no jogo do bowling, os sons para dar mais realismo e maior interesse ao nosso pequeno jogo. Portanto, continua a ser um jogo muito simples, não vamos ter muita programação, mas é uma evolução natural do jogo do bowling. Vamos começar por criar o nosso projeto. Vamos continuar a utilizar a Universal Render Pipeline. Portanto, o nosso projeto continua a ser em 3D. Eu vou chamar FPS Maze. Vai ser o nome do projeto. Escolham aqui a vossa pasta. Se querem meter no Unity Cloud, eu não estou interessado nisso. E depois criar o projeto e esperar que o Unity crie o nosso projeto para nós avançarmos. Entretanto, enquanto o projeto está a ser criado, podemos ir à Unity Asset Store e vamos então importar alguns Unity Asset Store. Vamos importar alguns dos nossos alguns assets para a nossa conta do Unity. Portanto, na Unity Asset Store existem assets, como já vimos, outros gratuitos e outros são pagos. E basicamente o que nós vamos começar por importar é um asset que a própria Unity fornece, que tem a nossa personagem, que é uma personagem na primeira pessoa. Portanto, vocês pesquisam por Starter Assets FPS Controller. Pronto, e um dos assets que vos deve aparecer é precisamente este que está aqui logo em primeiro lugar. Portanto, Starter Assets First Person. Esta aqui é uma versão atualizada, pelos vistos. Eu já o tenho na minha conta do utilizador. Se vocês não tiverem aqui, vai-vos aparecer a dizer para adicionar à conta do utilizador. E depois é que aparece o botão para abrirem no próprio Unity. Portanto, devem adicionar esta à vossa conta de utilizador. Depois, como vamos estar a fazer um jogo que vai ter muitas paredes, e para nós não usarmos só estas paredes que vocês veem aqui, que isto é feito com o ProBuilder, como vamos ver, vamos também importar algumas texturas. Vocês vão pesquisar aqui por Wall
WALL, e vão-vos aparecer, já agora, se vocês quiserem aqui nesta tag do price, ponham sempre free, para nos aparecerem assets que são pagos, e vão-vos aparecer logo aqui estas primeiras três, que são packs de texturas, que vocês podem adicionar, são as três gratuitas, podem adicionar, portanto, à vossa conta. Portanto, basicamente é fazer a mesma coisa, é clicar num deles e depois clicar aqui para adicionar à vossa conta. Portanto, basicamente isto são texturas, não são modelos 3D. Eu vou fechar e vou voltar à outra e fazer, confirmar só que eu acho que adicionei os três à minha conta. Mas basicamente devem adicionar os três. Portanto, isto são texturas que nós vamos utilizar, são texturas que têm uma qualidade razoável em termos de gráficos e que nós vamos utilizar então para vocês verem como é que podem importar assets da Asset Store para nós utilizarmos depois nos nossos jogos. Pronto, depois já agora também há aqui em baixo uma textura, não sei se nós vamos utilizar, mas é uma textura, um asset que é este aqui, que é uma parede destrutível. Também podem, eu por acaso ainda não adicionei este à minha conta, mas vou adicionar. Podem adicionar e depois, se nos der jeito, porque ela parece ser uma funcionalidade interessante, eu não sei se nós vamos utilizar nesse não, mas pode ser uma funcionalidade interessante de ser destrutível, por ser destrutível, portanto nós poderemos vir também a utilizar. Depois, existe outro site que eu também costumo utilizar para encontrar assets gratuitos, que se chama Free3D. Free3D.com. Este site permite-nos fazer o download, inclusivamente sem fazermos, sem ser necessário criar uma conta. Mas se vocês quiserem podem criar uma conta. E então vocês aqui podem pesquisar, nós vamos pesquisar por traps, portanto armadilhas, e logo aqui a primeira, há aqui várias, mas logo aqui a primeira é uma armadilha, como vocês podem ver, que até tem animação, portanto ela até fecha e tudo, e nós não sei se vamos ter tempo para usarmos, para vermos as animações neste projeto. Eu estou a pensar em deixar isso para o próximo, mas esta tem uma animaçãozinha que nós depois podemos utilizar e podemos reutilizar. Portanto, cliquem no baixar e depois cliquem nesta janela que vos aparece e guardem aí na pasta das transferências do vosso computador. Portanto, em termos de assets, acho que está tudo. Vamos só ver se o Unity já conseguiu criar o nosso projeto para nós podermos começar a organizar-nos. Portanto, aqui o nosso projeto no meu computador já está criado. Portanto, lembrar, temos aqui em cima as janelas. No meu caso tenho o Game, o Animator e o Scene. O Animator para mim não me interessa, portanto eu vou clicar aqui no Animator, botão direito, Close Tab. Me interessa para já é a janela do Scene. Temos aqui a nossa Sample Scene, que é a nossa cena básica. Ela está gravada aqui na janela do Project, na pasta das Scenes. Pronto, e então para nos organizarmos, aqui na pasta dos Assets, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um folder para modelos 3D. Pronto, que é ali que eu vou colocar os meus modelos 3D. Vou clicar outra vez e vou criar outro folder para texturas. Porque nós também vamos precisar de adicionar aqui algumas texturas e vai nos dar jeito. Portanto, em relação àquela armadilha que nós fizemos download, portanto, vocês devem ir então à pasta das transferências do vosso computador, descompactar, portanto, botão direito e depois extrair todos, dependendo se vocês têm o computador em inglês ou em português, e depois nessa pasta vai-vos aparecer estes ficheiros. Como vocês podem ver, o ficheiro tem vários formatos. Tem OBJ, FBX e Blend, e depois tem aqui uma pasta que diz texturas. O que nós vamos utilizar será o FBX e a pasta das texturas. Portanto, não vamos precisar de... Se vocês quiserem usar o Blend, podem utilizar. No caso também fazer modelação 3D pode dar jeito. Mas o Unity também importa com ficheiros do Blender, desde que vocês tenham o Blender instalado no computador. Então eu vou clicar na pasta das texturas e depois vou selecionar o FBX com o botão, carregando a tecla Ctrl e clicando em cima do ficheiro, portanto para ficarem estes dois selecionados, e depois largo a tecla Ctrl
e arrasto ali para a pasta dos modelos 3D. Pronto, e agora já tenho aqui na pasta de modelos 3D. Se eu clicar aqui na armadilha, na trap, o Unity aqui no Inspector mostra-nos a trap aqui em baixo. Aqui em cima tem os dados da importação. Há uma coisa que eu desativo sempre, que é a câmara e luz. Às vezes os modelos 3D trazem câmaras e luzes do próprio programa que foi utilizado para fazer modelação, e isso depois cria problemas quando nós estamos no Unity. Portanto, sempre que nós alteramos estas propriedades, devemos vir aqui em baixo e clicar no botãozinho que diz Apply. Pronto. Aqui nas texturas, depois vocês quiserem, podem mudar a cor da vossa trap para ela ficar mais realista. Neste momento ela não deve ter, ela tem uma cor acinzentada e não tem nenhum dos materiais aplicado, ou melhor, está a utilizar os materiais que vêm dentro do próprio programa. Por vezes nós queremos mudar ou aplicar outros materiais, às vezes nem sequer vem material nenhum, e então vocês aqui onde diz Use Embedded Materials mudam para Use External Materials e depois fazem Apply. E agora ele deve nos permitir, por acaso acho que não funcionou como eu esperava, porque ele continua a importar os materiais e eu queria que ele me permitisse mudar aqui os materiais. Deixem-me ver, eu mudei agora aqui para Local Materials Folder para ver se essa opção me permite. Não, pronto, então vamos fazer uma coisa, eu vou voltar com isto tudo atrás. Eu vou deixar na mesma estar os Embedded Materials e vamos fazer isto de outra maneira. Portanto, eu vou arrastar a minha trap aqui para a cena. Quando vocês veem os vossos objetos aquela cor azulada, quer dizer que os shaders estão a ser compilados. Normalmente aqui em baixo, na barra inferior do Unity, aparece uma mensagem que os shaders estão a ser compilados e temos que esperar um bocadinho. Pronto, aqui na hierarquia agora eu vou expandir e ver que materiais é que estão a ser usados. Portanto, aqui onde diz materiais, está a dizer usar o material pré-definido do próprio Unity. Como vocês podem ver, nem sequer eu consigo editar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um material. Deixem ver quantos materiais é que nós precisamos. Portanto, ele tem esta parte de um lado, tem a parte da base e tem a parte do outro. Portanto, em princípio, 2 materiais devem chegar. Eu vou criar aqui um material para a base e vou-lhe aplicar uma daquelas texturas que eles têm aqui. Portanto, se não me engano, a textura da base é esta assim. Portanto, seleciono aqui o material da base e arrasto a textura para este quadradinho aqui onde diz Base Map. Ok? E vocês podem ver aqui em baixo como é que é aplicado. Depois vocês podem manipular aqui, se vocês querem mais que o material seja mais suave. Ele se for mais suave quer dizer que ele vai ser mais reflexivo. Se for menos suave vai ser menos reflexivo. Portanto, neste caso acho que não deve ser muito suave porque ele até tem estas rugosidades. E depois vou criar então outro material, botão direito, Material, eu vou-lhe chamar Trap. Este aqui ficou na pasta das texturas, eu vou arrastá-lo cá para fora, apesar de que depois quero criar aqui uma pasta, porque está tudo dentro da pasta dos modelos 3D, para arrumar isto, e vou-lhe chamar Trap, vou arrastar para lá o Trap 1A, também ali para o Base Map. Ok? E agora estes materiais que foram criados, eu vou arrastá-los para as peças onde eu quero aplicar. Portanto, o base eu vou aplicar na base. Portanto, é só arrastar para cima da base. E vocês podem ver como é que ele ficou. E depois o trap vou aplicar para uma metade e para a outra metade. Pronto, e vocês podem ver como é que ele ficou. Se preferirem utilizar as outras texturas aqui, é só nos materiais, em vez de ali no base map terem as texturas a cinzento, substituírem para aquelas texturas mais forjentas. Pronto. Como eu disse, aqui em baixo nos assets, dentro da pasta de modelos 3D, eu vou criar uma pasta para a armadilha. Portanto, botão direito, em cima de modelos 3D, Create Folder, Trap. E agora vou arrastar para dentro daquela pasta da Trap tudo isto que eu tenho aqui, porque a seguir vamos ter mais modelos e depois fica muito confuso. Pronto, eu agora vou apagar. Aliás, deixem-me fazer uma coisa. Vou criar aqui uma pasta para os prefabs e vou já criar um prefab desta armadilha.
Portanto, lembram-se que os prefabs são, botão direito, create folder, prefabs. Os prefabs são aqueles pré-fabricados, aqueles modelos que nós pré-preparamos. Eu vou arrastar agora da hierarquia para a pasta prefabs e ali o ícone mudou. Pronto, eu agora já posso apagar aqui da hierarquia porque este aqui já tem os materiais todos que eu apliquei como eu quero, certinhos. Portanto, os prefabs, ao contrário destes modelos que nós importamos, portanto, vocês repararem, o modelo importado não tem as texturas, os prefabs mantêm as nossas configurações e depois é muito mais fácil eu chegar aqui à pasta dos prefabs e colocá-lo no mundo quando eu quiser usar esta armadilha tal como ela está configurada. Já agora, se vocês quiserem, podem fazer um prefab da armadilha outra vez, mas com os outros materiais. Portanto, podem criar aqui outros materiais. Eu vou duplicar este aqui e este. Portanto, dupliquei o base e o trap. Ctrl D, é só selecionar e fazer Ctrl D. E agora vou substituir ali a textura. Portanto, no trap, vou arrastar para lá o trap 1B. E no base 1, vou arrastar para lá o trap 2. Pronto, e se eu agora arrastar outra vez o modelo, posso substituir os materiais, portanto não é as texturas, é os materiais. Portanto, este aqui é a base, vai para a base. Este aqui é o modelo de cada um dos lados, para cada um dos lados. Pronto, e agora posso fazer outro prefab desta armadilha e tenho duas armadilhas que na prática são iguais. Eu apaguei-as ali, mas estão aqui na hierarquia, estão a ver? Com cores diferentes. Uma tem esta cor, outra tem esta cor. E assim nós podemos criar mais diversidade no nosso jogo, sem ser preciso estar a fazer modelos diferentes. Portanto, basicamente cada um destes prefabs tem as suas configurações. E depois eles até podem ter exatamente o mesmo código e tudo. Pronto, em relação à armadilha está resolvido. Vamos agora começar a criar o nosso nível usando uma ferramenta que é chamada ProBuilder. Portanto, o Unity tem uma ferramenta que nos permite fazer modelação de forma mais ou menos simples. No entanto, se vocês clicarem aqui no mais, vocês vão ver que não aparece aqui nada que diga ProBuilder. Então vocês devem ir importar um package que tem o ProBuilder. Vão aqui ao menu Window, vão a Package Manager e agora nesta janela vocês vão a Unity Registry e pesquisam por ProBuild. Estão a ver? PROB, Unity Registry, e já apareceu aqui o ProBuilder. Se não disser install é porque tem que primeiro fazer download. Clicam no download e depois clicam no install. É normal quando fazem isto aparecer uma janela a dizer que é preciso atualizar ou adicionar mais algumas dependências. Vocês aceitam aquilo que o Unity vos disser nessa janela e esperam, porque isto pode demorar um bocadinho mais ou menos de acordo com a vossa net e o computador. Pronto, eu vou fechar aqui. E agora, se vocês forem aqui ao mais, já devem ver aqui a opção ProBuilder. E vocês podem começar por criar modelos a partir destes exemplos que eles vos dão aqui. Portanto, temos aqui um arco, um cone, um cubo, umas escadas em curva, um cilindro, uma porta, blá blá blá, por aí fora. Pronto, eu vou começar pelo cubo para mostrar as funcionalidades básicas do ProBuilder. Portanto, estão a ver aquela cor azulada assim clarinho, o cian, quer dizer que ele está a compilar os shaders. E se vocês fizerem zoom, portanto com a setinha com a rodinha do rato, vocês podem ver aqui o vosso cubo ProBuilder. Ele já tem uma textura aplicada a indicar as dimensões, portanto é um cubo de 1 metro por 1 metro. E agora aqui na barra de ferramentas, vocês têm aqui em cima um botão amarelo ou cor de laranja, que quando clicam nele, este objeto estava selecionado, o ProBuilder passou a estar em modo de edição. E eu agora posso clicar assim numa destas faces e arrastar para aumentar o tamanho daquele objeto. Portanto, eu posso agora clicar nesta face deste lado e arrastar para fazer o chão do meu nível. Clicar e arrastar para fazer o chão do nível, conforme eu quiser. Eu não quero que o chão fique assim tão alto, portanto vou clicar aqui no de cima e vou diminuir aqui a espessura do nível. Portanto, e se vocês veem, é possível nós modelarmos estes objetos diretamente dentro do Unity. Pronto, se vocês quiserem desativar o modo de edição, vocês voltam àquela
ao primeiro botão ali da barra, clicam lá e ele agora passa a ser um objeto selecionável e podemos o arrastar e mover para qualquer lado. Portanto, se vocês repararem, agora aquela setinha não está no centro do objeto. Portanto, aquilo nós já vimos outra vez que é o ponto pivô. O ponto pivô, vocês aqui no canto superior esquerdo podem ver o centro do objeto, ou então a partir do ponto pivô. Eu gosto do ponto pivô porque é o ponto onde corresponde às coordenadas que nós temos aqui em cima. Pronto, se vocês repararem também neste objeto do ProBuilder, ele tem um ProBuilder Mesh Filter e depois tem um material também do ProBuilder. O resto tem um Mesh Collider, que é para detectar colisões, portanto ele já vai detectar as colisões, e tem aqui um material. Por vezes as colisões é preciso fazer o reset, porque nem sempre as colisões, o Mesh Collider está atualizado. Portanto, se vocês tiverem alguma vez uma situação em que o objeto que vocês estão a manipular com o ProBuilder não está a detectar corretamente as colisões, vocês vão aqui ao Mesh Collider, clicam naquele botãozinho dos 3 pontinhos e fazem o reset. Pronto, e isto em princípio faz recalcular o Collider e faz com que as colisões voltem a funcionar corretamente. Pronto, já temos aqui o chão. Nós vamos continuar a usar o ProBuilder, como eu disse, para fazermos mais partes do nosso nível. Mas já temos aqui o chão. E agora, vamos importar aqueles assets que nós tivemos a adicionar à nossa conta. Então vamos voltar aqui ao menu Window, Package Manager. Agora aqui em My Assets, vocês vão procurar o FPS Controller. FPS, eu acho que é mais fácil de o encontrarmos se nós escrevermos, deixem lá ver, acho que era Starter Assets. Cá está ele, Starter Assets First Person. Portanto, clicar em Download ou então em Update. Estão a ver, esta janela é aquela janela que eu estava a dizer há pouquinho que às vezes aparece. Portanto, ele diz que é preciso adicionar estas dependências. Nós vamos dizer que sim, senhor. Install Upgrade. Pronto, a seguir vamos também fazer a mesma coisa para aquelas texturas que nós adicionamos também à nossa conta. Vamos só esperar que já acabou. Portanto, agora aqui vamos pesquisar por wall e devem ficar cá. Eu já tenho muitos assets, por isso é que isto é um bocado também mais lento e aparecem aqui muitas tralhas. Portanto, aquilo chamava-se Tileable, não aparecem aqui os Tileable, não está ali. Tileable Brick Wall. Import. Quando vocês tiverem dúvidas, também podem ver aqui neste separadorzinho que diz imagens. Podem ver aqui para ter a certeza que é só ou não. Pronto, se vocês repararem, esta é a janela que apareceu para importar e basicamente o que isto tem são texturas em formato TGA. É outro formato que o Unity suporta e os materiais. Pronto, então se quiserem importar também os outros assets, era High Quality Brick and Walls, cá estão eles. Eu vou fazer isto, ainda não fiz o download, vou clicar aqui no botão para fazer o download e depois o import. Não quer dizer que vamos usar isto tudo, ou vocês depois vão ter liberdade para fazerem o nível como vocês quiserem, portanto poderão utilizar ou não. Vou importar. Quantos mais assets nós importamos para o nosso projeto, como é óbvio, mais pesado ele vai ficar, mais espaço precisamos no disco, mais lento o computador vai ficar a abrir o projeto e temos que ter mais paciência, ou então ter um computador melhor. Pronto, e o último que nós importamos foi este aqui, Outdoor Wall. Isto são texturas em 4K, é um exagero. Deixem ver quanto espaço é que isto vai ocupar. 40 megas, não são muitas, são 148 ficheiros, ok. Vamos a isso. Importar. Depois estes importes, às vezes têm coisas que nós podemos apagar, tem ficheiros com readmes que nós podemos apagar e outros do género. Pronto, e depois havia ainda esta que era a Easy Destructible Wall. Também podemos então adicionar e importar para o nosso projeto.
Pronto, e acho que foram estes os assets que nós... o que é que ele diz aqui? Some of these processes require an API that has changed. Isto é uma mensagem a dizer que este asset tem código que já é antigo e o Unity está-se a oferecer para o atualizar. Portanto, eu vou fazer aqui zoom para vocês verem melhor a mensagem. Eu vou dizer que sim, para estes e para outros que possam ser encontrados no futuro. Portanto, assim o Unity mantém o código automaticamente atualizado. E escusamos nós de andar a ver aquele código e eu tenho a resolver erros. Pronto, vou fechar. Como podem ver, aparecem aqui muitas mensagens de erro, são 32 em baixo. Eu vou fazer clear, se elas aparecerem todas, vou fazer de conta que não as vi, portanto não vou preocupar para já com elas. E vou começar por pôr aqui então a nossa personagem, o nosso FPS controller. Portanto, das muitas coisas que vocês encontraram, vocês podem ver que estão aqui nos assets, as texturas, estas também as texturas. Portanto, este aqui até traz um PDF e tudo. Na prática, o que nos interessa a nós é mesmo só as texturas, não é? Isto normalmente até trazem aqui uma cena com... Eu sinceramente não estou minimamente interessado nisto. O que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar nestas texturazinhas e vou pô-las todas dentro da pasta das texturas. Portanto, esta aqui vou arrastar para ali. Depois era esta aqui, High Quality Bricks and Walls, vai também para a pasta das texturas. Depois era este Phoenix 3D, mas eu nem sequer quero o Phoenix 3D todo, não me interessa nada disso. O que me interessa mesmo é as texturas e os materiais. Portanto, vou arrastar... Aliás, eu posso arrastar isto tudo para lá e depois apago o que não quero. Pronto, e agora vou apagar o que não quero. O Unity está a reimportar, aquelas vezes quando nós arrastamos estas coisas, especialmente se tiverem código. Vou clicar no demo, delete. Vou clicar no PDF. E também vou fazer delete. Às vezes, quando nós apagamos estas coisas, corre mal e começamos a ter erros, e então temos que às vezes fazer o recuperar. Vou apagar também este upgrade de render pipeline. Às vezes os assets que nós importamos não estão preparados para a render pipeline que nós estamos a utilizar, que é a mais recente, e temos que mexer nos materiais. Portanto, reparem que eu cliquei aqui neste material, e se vocês repararem isto está com uma cor estranha, porque este material é antigo. Portanto, este já não é os materiais que nós podemos utilizar aqui no nosso jogo. Portanto, vamos ter depois que atualizar isto. É normal haver aqui uma opção, deixa eu ver se eu encontro, materiais, pronto, esta opção aqui. Portanto, dentro do menu Edit, em Rendering, Materials, depois há aqui uma opção que diz Convert Built-in Materials to URP. Normalmente isto resolve a maior parte dos problemas com os materiais que são antigos. Portanto, eu vou clicar aqui no botão Proceed e vamos ver se resolve. Quando não resolve, temos que nós manualmente, olha, neste caso resolveu, ficou mais ou menos o material. Quando não resolve, temos que ser nós a fazer materiais manualmente e depois a aplicar as texturas. Portanto, eu fui a Edit, Rendering, Materials, Convert, Selected Built-in Materials to URP. Pronto, agora que já arrumamos aqui um bocadinho isto melhor, ainda temos aqui aquela parede, mas esta parede depois nós vamos ver. Agora, vocês devem ter também aí uma pasta onde nós devíamos ter o nosso controller, que eu não vejo aqui, onde é que ela foi parar? Prefabs, não. Scenes, também não. Settings, também não. Texturas, não vejo aqui a pasta do... Este tutorial info vou apagar, que eu não quero cá para nada também. Não vejo aqui a pasta do FPS Controller, então vou tentar importar novamente, ok? Portanto, vou voltar aqui a Window, se calhar não cliquei no botão Package Manager, e então era Starter, eu acho que só pus a fazer o download e esqueci depois First Person Update, depois eu não cliquei aqui no Import, eu acho que pus só a fazer o download, ou então foi esta janela que eu não cheguei a clicar no Importar. Portanto, First Person, New Controller Package. Deve ter havido aqui algum clique que falhou. Porque agora já aqui está Starter Assets e há bocadinho não estava. Portanto,
esta pasta que acabamos de criar, ou melhor, que o Unity acabou de criar para nós, Starter Assets, tem aqui dentro este First Person Controller. Também há aqui muitas tralhas que depois nós podemos apagar, nomeadamente isto traz também um Input System, que nós não, na realidade não vamos necessitar, porque temos ali aquele. E depois tem aqui os prefabs. Okay? E se vocês repararem, isto vem feito para ser mais ou menos modelável. Então, o que nós vamos querer é este Player Capsule, e vocês clicam e arrastam para o mundo. Mais uma vez está naquela cor que ele está a compilar, já está. Ok, se vos aparecerem aqui umas mensagens, clear, goodbye Maria. E agora, se vocês fizerem aqui o expandir daquele player capsule, ele já tem a tag player, o que é bom para nós. Eu vou tirar daqui o capsule porque eu vou pôr mesmo só player. Para nós vai ser mesmo só player. E depois ele tem aqui, já tem aqui algum código. Tem um Character Controller. O Character Controller é o componente que nós podemos utilizar para fazer personagens controladas pelo jogador. Há aqui algumas propriedades muito importantes, nós depois vamos ter que dar uma vista de olhos nelas para ver se elas estão bem, nomeadamente esta aqui que diz Step Offset, que é a altura máxima de um degrau que ele vai conseguir subir. Neste caso são 25 cm, o que eu acho que é pouco. Depois tem aqui o código que o Unity fez para nós, que é a velocidade com que ele corre, com que ele anda, a rotação, a altura do salto, a gravidade, a força da gravidade está a ser aplicada e por aí fora. Depois tem aqui um código que nós também vamos, se calhar, ter que mexer nele, que é o que permite empurrar objetos, porque o Character Controller não empurra objetos, portanto, não é, apesar de colidir com objetos, ele não empurra, portanto, nós aqui temos a opção de fazê-lo empurrar. E depois temos aqui as ações que estão a ser utilizadas para o personagem ser controlado, nomeadamente, ele tem uma coisa engraçada, nós depois vamos ver, que ele inverte o movimento do rato, mas já vamos ver isso. Pronto, eu vou colapsar estes componentes todos. Eu gosto disto mais ou menos arrumado. Como estão a ver aqui, este player input tem aqui indicar quais são as ações, as ações que ele está a usar. E ele não está a usar as ações do projeto, portanto estas input system actions, ele está a usar as ações que vêm dentro do próprio asset, este starter asset. Okay? Isto não é problema para nós, mas só para ficarmos a perceber como é que isto está a funcionar. Portanto, se nós tentarmos neste momento executar, não devemos ter nenhum erro. No entanto, a personagem ainda não é um first person ainda não é um first person shooter, portanto, ainda não está na primeira pessoa. Se vocês repararem, a cápsula anda ali e nós estamos a usar esta câmara que está aqui, que é a main camera. Não há outra câmara na cena. E quando nós temos um first person shooter, ou um FPS, ou um jogo na primeira pessoa, a câmara é controlada pelo próprio jogador. Portanto, o jogador é que está a mover a câmara. E neste caso isso não está a acontecer. Então o que é que nos falta fazer? Aqui no prefab que nós importamos, temos aqui um objeto que está vazio. Portanto, só tem a transform, que é este player camera root. E se vocês repararem, este objeto está dentro da cápsula, portanto está ali, está a 1,30 m e qualquer coisa do chão. Portanto, é a altura da câmara. Se vocês quiserem, isto será a altura dos olhos da nossa personagem, da cabeça da nossa personagem. E o que nós queremos, basicamente, isto é a cápsula. Portanto, o outro objeto que está por baixo é a cápsula. Normalmente a cápsula, eu não gosto que ela esteja a ser desenhada, e já vamos ver porquê. Mas o que nós temos que fazer agora é colocar dentro deste objeto a câmara que nós queremos utilizar. E então, vocês aqui em baixo, naqueles assets que não importamos, existe um que é o main camera também, que já está configurado, que está ligado ao Cinemachine. Nós depois no próximo projeto em que vamos fazer isto de código todo manualmente, no próximo projeto vamos fazer um jogo na terceira pessoa, vamos precisar de nós sermos a nós a fazer o código, mas basicamente isto aqui já vem tudo preparado para nós. Então nós vamos selecionar este Player Camera Root e vamos arrastar para lá este main camera, para dentro dele. Ok? E se vocês repararem agora, a câmera da nossa personagem está ali em cima. Portanto, também está a 1,37 m de altura. Vocês podem ver aqui na Transform, que eu acho que é demasiado. E além disso, está deslocada no eixo do X para 0,2. Então o que eu costumo fazer aqui é simples, é pôr isto a 0, pôr aquilo a 0.
Portanto, porque é que eu ponho a 0? Porque este aqui já está a 1,37m. Portanto, eu quero a câmera dentro da minha personagem, não a quero em cima da personagem. Estamos a falar de uma personagem, vocês se calhar há bocadinho não repararam, mas eu vou voltar aqui no Player Controller. Vocês têm aqui a altura da personagem, ele tem 2 metros de altura. Portanto, é uma personagem com uma altura considerável. Portanto, recapitulando, eu vou voltar ao início só para ver se alguém se perdeu. Vou apagar, então direito Elite. Portanto, importamos estes Starter Assets e vem lá o First Person Controller. Pegamos no Player Capsule, arrastamos para a nossa cena. Colocamos a nossa cena e fomos aqui ver na hierarquia como é que ele é composto, e uma das coisas que ele tem é o Player Camera Root. Então, este Player Camera Root tem que ter a câmera lá dentro. Vamos buscar este Main Camera, arrastamos para Player Camera Root e na Transform fazemos o reset da posição dele, portanto 000XYZ. Ok? E agora, a main camera, que já existia na nossa cena, deve desaparecer, porque senão agora temos 2 câmaras ao mesmo tempo na nossa cena, e não é isso que nós queremos. Não quer dizer que não possam ser, mas não é isso que nós queremos. Então eu selecionei main camera, faço delete, vou gravar, Ctrl S, e agora vou executar. E vocês vão ver que já temos um FPS, portanto já temos um jogo na primeira pessoa. Podemos olhar para cima, podemos olhar para baixo e podemos andar para um lado e para o outro. Rodar, saltar. Portanto, para quem não joga, isto é WASD, para andar para a frente e para trás, para um lado e para o outro. Barra de espaços para saltar e o rato para olhar para cima e para todo lado. Portanto, se vocês olharem para baixo, vocês podem ver a vossa sombra, que é uma cápsula. E é isto que eu não gosto. Portanto, das duas, uma, ou desativamos a cápsula, para ela não se ver, ou então pelo menos devemos desativar as sombras. Então eu vou parar. Se vocês repararem agora, não têm o cursor do rato visível. Para verem o cursor do rato, têm que carregar na tecla ESC para voltar a aparecer o rato, e depois podem parar o vosso jogo. E então eu vou aqui onde diz Capsule, dentro do Player Capsule, e aqui vocês têm a opção para desativar as sombras. Portanto, podem vir aqui pôr em off, ou então podem mesmo desativar o Mesh Renderer, e assim a vossa personagem não só não vai ter cápsula, como também não vai ter cor. Eu prefiro assim, porque se nós tivéssemos, por exemplo, um espelho no nosso jogo, o jogador vai ver que ele é uma cápsula, e assim lá à frente do espelho não se vê ele próprio. Ok? Portanto, vou voltar aqui a mudar o nome do Player Capsule só para Player. Vou gravar outra vez, vou testar outra vez, e só para verificar que nós já temos a nossa personagem e já nos conseguimos mover pelo mundo. Portanto, voltando ao ESC para aparecer o rato e parar. E agora vou-vos mostrar aqui uma coisa que nós podíamos pensar em fazer. Portanto, como eu vos disse há bocadinho, uma das coisas que isto traz, este asset, é um sistema de input pré-configurado. Então nós podemos decidir, não, vou usar este Input System Actions e vou arrastá-lo para ali, para substituir aquele. Portanto, isto não à partida não haverá nenhum problema se vocês fizerem isto. Eu só arrastei, ok? Arrastei aqui do projeto daqui para ali. E agora vou executar e vamos ver o que é que acontece. Há uma coisa que vai ficar mal, pelo menos para quem não gosta, que é o rato fica invertido. Portanto, se vocês agora andarem de um lado para o outro, andar com o rato para cima e para baixo está a funcionar ao contrário. Ok? ESC para parar. Ou melhor, para ver o rato e depois parar. Isto porquê? Eu vou abrir aqui fazer duplo clique neste Input System Actions, e vocês podem ver aqui o que ele está a utilizar é o look para fazer o movimento do rato. Ok? E depois vou abrir o outro. Vou abrir o que vem aqui dentro do Starter Assets. Vou aqui ao Input System. Ok? Starter Asset, Input System, vou também fazer duplo clique aqui. E reparem, ele tem cá o Look, tem o Move, o Look, Jump e o Sprint. E no Look, se vocês repararem, tem cá o Delta. Este Delta aqui é o movimento do rato. E se vocês repararem, está a inverter. Portanto, tem aqui esta opção dos processors. Isto aqui permite ao Unity processar a informação daquele sistema de input, neste caso do rato, e está invertido. Portanto, isto vai fazer com que o movimento seja mais parecido com aquilo que a maior parte das pessoas que joga jogos na primeira pessoa corresponda ao movimento do rato. Portanto, olhar para cima e olhar para baixo
funciona ao contrário em função do Y e do movimento do Y. Portanto, se o movimento do Y não for invertido, poderá não ser o mais natural. Se vocês preferirem que ele não seja invertido, é só desativarem aqui. Mas se reparem, temos aqui o jump e temos o sprint também. Eu não vou gravar nenhumas alterações. Enquanto que aqui tínhamos o jump, mas não tínhamos o... também temos o sprint, temos. Pronto. A principal diferença, ou a única diferença que eu vejo, é que aqui no ponteiro do rato ele não está invertido. Se vocês quiserem usar este, vocês podem vir aqui clicar no mais, inverter vetor, e nós podemos inverter só o do Y. Naquele caso, ele também tem outra coisa, que eles estão a utilizar aqui uma escala e está em 0.05. Isto é para ser mais suave o movimento do rato, para não ser tão brusco. Ok? Pronto, se vocês gravarem e agora forem testar, em princípio já deve estar o movimento do rato também da mesma maneira que estava. No meu caso até está muito lento. Eu acho que se calhar ali aquele não é assim tão lento. Aqui no look, deixem lá ver. Scale, ok. Está no scale. Look. Mas mesmo assim, aquele não está tão lento. Eu vou apagar este scale porque para mim acho que ficou muito lento. Vou executar outra vez. Que acho que fica melhor sem o scale. Pelo menos nesta versão. Pronto, mesmo assim acho que está muito, muito lento. Portanto, eu vou manter aqui no nosso jogador o sistema de input que ele traz. Portanto, este Starter Assets, vou arrastá-lo outra vez para ali. Isto era só para vos mostrar que vocês podem ter vários sistemas de input configurados e utilizar aquele que vocês quiserem. Se quiserem utilizar este ou se quiserem utilizar o sistema de input que nós tínhamos aqui desde o início com o nosso projeto. Em princípio, como nós não vamos utilizar este, nós depois até o podemos apagar, porque não nos interessa utilizar este aqui. Podemos apagar e mantemos só este aqui, o Starter Assets, que veio com aquele asset. Pronto, nós agora podemos, a partir deste pequeno nível que nós tivemos a criar, começar a construir usando o Pro Builder. Portanto, se vocês quiserem continuar a usar o Pro Builder, eu vou voltar a clicar aqui no chão, vou voltar a clicar naquele botãozinho de cor de laranja que nos apareceu ali e vou agora aumentar o tamanho do nosso nível. Portanto, clicar aqui nestas faces laterais e arrastar. Portanto, a ideia é fazermos uma espécie de um labirinto. Portanto, não tem que ser uma coisa muito complicada. Mas a ideia é fazermos uma espécie de um labirinto. Portanto, eu vou chamar isto de cubo de chão. E depois vou duplicá-lo. E agora vou desativar aqui a edição. Portanto, ali naquele botãozinho. E vou arrastá-lo para fazer um segundo nível. Portanto, vou arrastá-lo assim para cima e para o lado. Ok. Pronto, depois vou aqui na hierarquia carregar no botão mais para o Builder. Depois ele tem aqui umas escadas. Eu vou usar estas Curved Stairs. Portanto, arrastar também aqui para o nosso nível. E a ideia é tentar posicionar de maneira que ele, para passar de um nível para o outro, vai ter que subir estas escadas. Aqui estou a chamar um nível, na realidade é um piso, se calhar seria mais correto. Portanto, vou rodá-las. Vou aqui à ferramenta de rotação. Vou rodá-las. Elas dão uma volta de 180 graus. O que faz com que seja difícil posicioná-las, se calhar como eu queria. Mas eu posso fazer outra coisa. Deixem-me rodá-las, se calhar assim. E assim não. Só quero rodar no eixo dos Y. Ok. Vou deixá-las assim. Vou posicioná-las aqui assim no canto. E depois vou fazer um patamar aqui em cima. Para entrar naquele nível ali. Ok? Portanto, vou adicionar aqui. Aliás, eu vou duplicar outra vez este chão. E agora vou diminuir o tamanho do chão só para fazer um patamar ali em cima. Portanto, voltar aqui àquele botãozinho de edição. Portanto, isto agora é uma questão de vocês irem experimentando para se irem habituando aqui à ferramenta do Pro Builder.
e nós podemos fazer aqui os níveis que nós, modelar aqui os níveis que nós quisermos. Portanto, a ideia é fazer aqui assim uma espécie de um patamar que vou encaixar ali. Vou desativar aqui a edição e agora posicioná-lo ali assim, de maneira que o jogador vai subir as escadas, vai chegar ali àquele patamar e depois vai poder passar para o outro. Nós depois podemos pôr aqui uma porta e uma armadilha ou um inimigo ali. Vou agora diminuir aqui a largura disto. Vou alargar aqui para alinhar mais ou menos aquilo ali. Pronto, isto é também um protótipo, não tem, não tem que ser perfeito, como é óbvio, isto é só para nós testarmos umas ideias e depois, se nós tivermos alguém que consiga fazer modelação 3D ou se nós encontrarmos alguns assets, podemos depois fazer uma versão mais definitiva. Pronto, aqui vou agora testar, vou ver se o player consegue subir aquelas escadas. Vou executar. Portanto, vou aqui em direção às escadas e ela sobe o primeiro degrau, mas já não consegue, agora já nem consigo subir o primeiro. Portanto, tem algumas dificuldades em subir estes degraus. Então, se calhar, nós vamos ter que aumentar aqui no player aquela propriedade que eu vos falei há um bocadinho. Portanto, aqui no Character Controller, vocês têm aqui este Step Offset. Eu vou aumentar para 30, ou melhor, 0.3, a altura do degrau que ele vai conseguir subir. Vou executar outra vez. E vou tentar subir aqui os degraus e vocês veem que ele agora já consegue subir. Já consegue vir para este lado. Eu vou fazer uma coisa. Eu gosto de, quando estou a testar, gosto de estar a ver a cena. Porque, especialmente quando nós estamos a jogar um jogo em primeira pessoa, é difícil às vezes ver como é que a coisa está a correr. Portanto, vou colocar aqui a janela da cena ao lado para ver se as colisões estão a funcionar bem. Vou posicionar aqui assim mais ou menos para conseguir ver aqui as escadas. Tirar daqui este menuzito para o canto. Pronto, o que eu quero ver é se a personagem está a colidir bem com as escadas, se ele não está a atravessar o chão. Portanto, vou olhar ali para o lado e ver. Pronto, acho que está a funcionar bem. Portanto, ele não está a atravessar o chão, se eu saltar também não atravessa. Pronto, as colisões nem sempre funcionam perfeitamente logo à primeira, às vezes temos que acertar. Se eu cair daqui para baixo, ele também não passa ao chão. Pronto, conseguimos então ter o nosso jogo. Reparem, se eu tentar subir aqui de lado ele não consegue, o degrau é muito alto, mas este aqui agora já o consegue e os outros também já conseguem subir. Pronto, vou parar aqui. Agora vou voltar a pôr a cena aqui ao lado. Como é que nós aplicamos aquelas texturas? Vou criar aqui uma parede, então, por exemplo, aqui lateral do nível. Isto depois nós podemos duplicar sempre com o Ctrl D, uma das melhores ferramentas que nós temos é duplicar. Vou aqui à hierarquia e acrescentar outro elemento do ProBuilder. Vocês depois podem explorar os que aqui estão, porque há aqui muitos que vocês podem utilizar como vocês quiserem. Mas eu vou adicionar outro cubo, vou-lhe chamar parede, vou posicioná-lo aqui alguns perto do nosso nível. Eu vou expandi-lo aqui para fazer uma parede aqui lateral. Portanto, vou ali ao botãozinho de editar. Já agora, este botão de editar, depois vocês têm aqui uma série de ferramentas que podem utilizar. Espera aí, deixem-me aqui. Inclusivamente, há uma ferramenta que vos deixa criar objetos. Há outra ferramenta que deixa fazer uma forma de um polígono. E depois tem aqui ferramentas para cortar. Há aqui uma série de funcionalidades que vocês podem utilizar no ProBuilder. A ideia não é que vocês fiquem a conhecer o ProBuilder já todo uma vez por todas, mas depois com alguma calma vocês podem experimentar. Pronto, então vou esticar aqui a parede, vou pôr a parede mais alta. Portanto, isto é só clicar nas faces e depois arrastar. A parede não precisa ser assim tão larga. Agora vou desativar aqui a edição e vou posicionar aqui assim no limite.
Pronto, já tenho aqui uma parede e agora vou adicionar-lhe uma textura. Portanto, vou aqui àquelas texturas que nós importamos, portanto, na pasta das texturas, onde é que ela está? Aqui em baixo. Vou aqui, se calhar, este Tileable Bricks Material, que nós há bocadinho vimos que os materiais não estavam a ser bem criados, mas depois de importarmos eles agora já estão. Portanto, na pasta dos materiais, lembre-se que vocês têm sempre que ter os materiais que vão aplicar. Pelos vistos ele converteu um, mas o outro não o converteu. Este foi convertido, este aqui não o converteu. Ok, pronto, não interessa. Vamos então pegar neste material e vamos arrastar ali para aquela parede. Vamos esperar que o Unity faça a compilação do shader. Pronto, e vocês podem ver que o material foi aplicado. Este material tem aqui uma particularidade que é este normal map. Um normal map é aquilo que permite que o material pareça ser assim rugoso. Portanto, se vocês repararem aqui na parede, ela não é uma parede plana, tem estes cubos, tijolos, pedras, chamem-lhe como quiserem, e depois entre elas parece que se vê uma sombra. Portanto, a ideia é criar uma ideia de rugosidade. Isto na realidade não existe, portanto, isto é um efeito que é gerado pela placa gráfica com base neste normal map. Portanto, o normal map, se vocês clicarem aqui em Bricks Normal Map, vocês vão ver que ele está definido, é uma textura que está definida como normal map, mas isto é uma imagem normal, entre aspas, é uma imagem que depois basicamente é utilizada a cor dela para definir estes efeitos de rugosidade. Portanto, se eu agora executar, eu posso chegar aqui ao pé da parede e devo colidir com ela, e vocês podem ver que ela parece mesmo ser feita de tijolos individuais. Portanto, se vocês no material, se clicarem aqui no normal map e fizerem delete, o Unity vai compilar outra vez o shader e vocês veem que o efeito é completamente diferente. Portanto, assim parece que é uma parede plana, não tem efeitos de sombra nem nada. Eu vou fazer Ctrl Z. Portanto, o normal map é que faz este efeito. Também existem outros mapas, outras texturas que fazem uma coisa parecida com esta, que são os bump maps. Pronto, agora vocês podem fazer Ctrl D nesta parede e agora posicioná-la ali lateralmente. É só rodar aqui no eixo dos Y, 90 graus, posicioná-la aqui, com um bocadinho de paciência. Pronto, eu vou, se calhar deste lado até pode ficar como está. Este bocado aqui debaixo das escadas não vai servir para nada, eu vou depois fechá-lo, tapá-lo. E agora vou aqui ao modo de edição e selecionar esta face e puxar para cá. Portanto, é só pegar no eixo que corresponde ao movimento que nós queremos fazer e pronto. E posicioná-lo como nós pretendemos. Já agora, quando vocês estão a mover estes objetos, o Unity tem aqui um sistema de grid em cima que vocês podem ativar se quiserem fazer movimentos que sejam só dentro de uma grelha. Portanto, se vocês repararem que o sistema de grid ativo, o movimento já não posso posicionar exatamente como eu quero, é só dentro daqueles itens. E vocês, clicando na setinha que está ao lado, podem configurar aqui como é que vocês querem que a grid funcione. Portanto, cada bocadinho da grelha podem pôr mais ou menos o valor maior ou menor para ser mais ou menos granular a grelha. Portanto, para eu poder movimentar e posicionar como eu quiser. Agora vou fazer Ctrl D desta parede e vou arrastá-la para aquele lado. Pronto, já tenho aqui uma parede deste lado. Temos é que ter algum cuidado quando estamos a fazer isto, para ver se não há áreas onde o player possa cair e depois já não sai. E aqui à volta desta escada, se calhar é um dos problemas que nós temos aqui. Portanto, temos aqui este cantinho onde o player poderá cair e depois já não sai. Uma solução para isto poderá ser nós pomos aqui uma parede assim lateral mais pequena. Pronto, mas isto agora com um bocado de paciência nós vamos criando aqui um protótipo de um nível para o nosso jogo. Não tem que ficar já tudo criado de uma vez só, nós vamos agora começar a construir e a adicionar algumas armadilhas e aos poucos depois podemos ir ajustando e mudando aqui de ideias em relação ao nosso nível.